Segundo a revista Almeida e Corrigida, o Salmo 131, que tem apenas 3 versículos, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Mas como eu gosto muito da nova versão transformadora, eu também trouxe na versão transformadora, que diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envergonho com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Repete comigo. Minha alma dentro de mim. Mais uma vez. Minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Agora eu queria que nós pudéssemos falar juntos esse versículo 3, na nova versão transformadora, mas colocando o seu nome. No lugar de Israel, coloca o seu nome. Por exemplo, ó Cindy, põe a sua esperança. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ó Cindy, põe a sua esperança no Senhor. Agora e... Mais uma vez. Ó Cindy, põe a sua esperança no Senhor. Agora e para sempre. Irmãos, esse salmo nem preciso dizer que é salmo de Davi. Não sabemos quando ele escreveu esse salmo, se foi quando ele era um jovenzinho, pastor de ovelhas, ou se ele já era velho, já estava no fim da sua vida. Mas a verdade é que ele traz para nós grandes ensinamentos, especialmente nesse ano que nós estamos, não é? Com esse tema de olhando para dentro. E esse salmo de Davi, até hoje, ele é usado como um salmo de degraus, um salmo de subidas para os peregrinos que sobem a Jerusalém para as festas. Então, vão subindo para Jerusalém e vão cantando, declarando, orando alguns dos salmos conhecidos como salmos das subidas, ou cânticos das subidas, ou cânticos dos degraus. Porque também quando estão subindo os degraus do templo, ou subiam, não é? Agora já não é possível fazer mais isso, mas eles cantavam. E esse era um dos salmos, não é? E esse salmo é um dos menores salmos da Bíblia, com apenas 3 versículos. E ele expõe um coração humilde que tinha Davi. Mas não somente expunha o coração humilde de Davi, mas mostra para nós que Davi tinha uma total dependência de Deus. Davi era totalmente dependente de Deus. E esse tipo de dependência que nós vamos ver aqui nesse salmo, irmãos, é o que vai gerar em nós um espírito inabalável, uma alma em descanso. Nós precisamos, nos dias em que nós estamos vivendo, de uma alma em descanso. Então, o que nós podemos falar aqui, no geral, desse salmo? É um salmo de desaceleramento. Porque nós estamos no mundo acelerado demais. E quando nós vemos, nossa vida também está tão acelerada que nós não estamos tendo uma alma descansada. A nossa alma está aflita. A nossa alma está ansiosa. A nossa alma está com medo. Né? A nossa alma está em pânico. A nossa alma está debaixo do estresse desse mundo. E aí, quando nós olhamos aqui para a vida de Davi, nós vamos ver que ele tinha todos os motivos do mundo para andar estressado, para ter uma alma em desequilíbrio. Porque durante toda a vida, ou pelo menos durante toda a história que nós lemos de Davi, nós vamos constatar que ele enfrentou gigantes em diversas áreas, em diversas esferas da sua vida. Ele enfrentou gigantes. Mas ele nos ensina aqui em apenas 3 versículos os princípios que nós precisamos de observar, irmãos, para nós termos um interior completamente dominado pelo fruto do Espírito.
Porque o fruto do Espírito é a contramão das obras da carne. O mundo está trazendo o que para nós? Obras da carne. O que nós sabemos produzir muito bem são as obras da carne. E aí nós precisamos de uma alma em descanso, que é o quê? O resultado da produção do fruto do Espírito em nosso espírito. Então, como é que Davi começa esse salmo aqui? O primeiro princípio que eu vejo aqui, que eu tiro desse salmo, é o próprio versículo 1, a primeira parte do versículo 1. Davi olha para dentro de si, diga comigo, dentro de si. Davi olha para dentro de si e reconhece a condição do seu próprio coração. Porque Davi, ele vivia sendo acusado de ser arrogante, de ser orgulhoso. E agora ele, diante de Deus, ele vem com honestidade e ele vai se justificar diante do Senhor. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. E se alguém, humanamente falando, podia ser altivo, arrogante, era Davi, escolhido pelo Senhor para ser o maior rei de Israel. Davi, ele enfrentou e venceu todos os gigantes, quer dizer, 2 gigantes passaram por ele, metaforicamente falando, ele não conseguiu vencer. Mas, durante toda a sua vida, vamos dizer que 99% dos gigantes ele venceu. Davi, ele conquistou reinos, Davi conquistou inimigos, Davi, ele trouxe vitórias e mais vitórias para Israel, Davi granjeou riquezas, ele foi um rei riquíssimo. Davi, irmãos, ele se assentou no trono que Deus disse para ele, não vai faltar varão da tua descendência para se assentar no trono de Israel. Davi, ele transformou, ele declarou, ele instituiu Jerusalém como a capital eterna e indivisível de Israel. Ele era poderoso, Deus era com ele. Então, se alguém poderia, não é, ter um coração orgulhoso e um olhar altivo, era ele. Ele poderia pensar assim, uau, mas olha, Deus falou que o Messias vai vir da minha linhagem. O rei que vai se assentar no trono de Israel, no centro de Jerusalém, vai governar as nações, que vem da tribo de Judá, é filho de Davi. O próprio Messias, Jesus, o descendente de Davi, não é? Então ele poderia ser. E, irmãos, ele foi sincero com Deus. Sabe, eu gosto quando Davi fala assim, eu estive em aperto muitas vezes, mas o Senhor olhou para mim e me deu livramento, porque Ele tinha prazer em mim. Porque o que é humildade? Humildade é nós olharmos para dentro do nosso coração e reconhecermos a condição do nosso coração. E Davi, ele reconhece, Davi diz assim, eu não sou orgulhoso, eu não sou altivo. E humildade é reconhecer que eu sou, não é? E das poucas vezes que ele caiu em tentação, ele também olhou para dentro de si e viu a podridão em que estava o seu próprio coração. Mas agora, diante das calúnias, né, de ser arrogante, orgulhoso, ele vem e ele fala, Senhor, meu coração não é assim. Os meus olhos não são arrogantes. Porque, irmãos, o orgulho procede de onde? O orgulho procede do coração. A altivez, né, a arrogância, a soberba procede dos olhos. Você sabia disso? O orgulho sempre nasce no coração. Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Advogado do Diabo. As crianças aqui não devem assistir, tá bem? Ó, agora vocês vão ficar, né, curiosos e tal. Só daqui uns anos vocês podem assistir. A não ser que os pais assistam com vocês e eles têm o comando e passam a hora que tem que passar, né? Vocês percebem o que a pastora está dizendo. Mas esse filme termina com o diabo dizendo assim, orgulho, meu pecado favorito. Porque o orgulho se origina no coração e dele vem todos os outros pecados. Isso aconteceu com Lúcifer. Não me pergunte como, não me pergunte, mas a Bíblia fala que o orgulho entrou no coração dele. E o Senhor fala isso lá em Isaías 14, quando vai falar de Lúcifer. Olha só, como é que o coração dele ficou arrogante, ficou orgulhoso. Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Olha, Jesus, ele não é a resplandecente estrela da manhã, irmão. Jesus não é a estrela da manhã. Jesus é a
resplandecente estrela da manhã. Quem era considerado estrela da manhã era o Lúcifer. Tá? Jesus é o quê? A resplandecente estrela da manhã. Tá? Mas o Senhor está falando aqui que o Lúcifer ele era a estrela da manhã, o filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o orgulho que entrou no coração de Lúcifer, o anjo, né, poderoso. Eu sou tão bonito. Começou a comparar a sua beleza, o seu poder com a beleza e o poder do Senhor Deus. E disse, eu vou subir mais alto do que as mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, o orgulho, irmãos, ele começa no coração. E os olhos, a soberba vem, né, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Nós olhamos tudo que nós conquistamos e achamos que aquilo tudo que nós conquistamos tem a ver com o nosso braço forte, com a nossa própria capacidade, e vamos ficando altivos, arrogantes, achando que nós somos alguma coisa. E nós devemos de cuidar para termos um equilíbrio emocional. Olhar para dentro do nosso coração e reconhecer. Se o coração está mal, o que vai acontecer? Senhor, sonda meu coração, porque Davi fez essa oração. Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração, vê onde estão as fontes das minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, guia-me pelo caminho eterno. Então, irmãos, nós precisamos de ter um equilíbrio emocional exatamente para nós identificarmos a condição do nosso coração. Foi isso que Davi fez. E se o coração for mal, estiver mal, o que vai acontecer? O Senhor vai vir e vai transformar. Mas se o coração for bom, o Senhor vai vir e vai aprimorar, vai melhorar. Não é? Jesus não falou isso? A vara que dá fruta, ela vai sendo limpa para dar mais fruto ainda. É? Então, nós precisamos de ser honestos diante do Senhor. O Senhor ama a verdade no íntimo, diz a palavra. Tem um rapaz na Bíblia que ele tinha um estigma de ser como um cão morto. Ele veio de uma família real, de uma família muito rica, mas aconteceu uma tragédia na sua família, a família do rei Saul. E o neto do rei Saul, chamado Mefibosete, quando ele foi ser levado pela ama, ele caiu e ele aleijou os pés. Então, ele andava aleijado. E ele foi morar num lugar muito pobre, perdeu toda a sua riqueza. E quando o rei Davi, por uma aliança que tinha com seu pai Jonatas, vai buscá-lo para trazer para comer na sua mesa, ele fala, o rei está preocupado com um cão morto como eu? Olha o estigma de Mefibosete, eu sou um cão morto. Então, nós, irmãos, precisamos de ter um coração equilibrado e uma emoção equilibrada para nós não estarmos nem além, nem aquém daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, muitas vezes, nós estamos no estigma de Mefibosete. Eu não valho nada, eu não presto para nada, eu sou o cocô do mosquito, do cocô do cavalo, do bandido. Não é? Porque a Bíblia, às vezes, fala o vermezinho de Jacó, o povozinho, né? O vermezinho de Jacó, o povozinho de Israel, e às vezes nós entendemos errado esse contexto todo, e nós vamos, realmente, irmãos, sem Jesus nós não valemos nada, nós não somos nada, nós não prestamos para nada, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer a verdade, mas nós não podemos viver nesse estigma. Eu sou como um cão morto, mas também não podemos ir para o outro extremo de ter o estigma de Lúcifer. Eu sou muito bom, tudo que eu faço é muito bom. Ah, glória a Deus, porque a minha vida é maravilhosa, glória a mim, aleluia para mim, não é? Nós temos de ser honestos com o Senhor, porque o Senhor tudo vê. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 4:13, na Nova Versão Transformadora. Eu até quero indicar essa Bíblia para você comprar, ninguém está me pagando para fazer comercial, mas é uma tradução boa para estudar, porque ela é ligada à essência. Não é? A exegese, o que é exegese? Você pegar os textos no seu original e trazer a essência.
Não gosto da Bíblia na linguagem de hoje. Tem outras Bíblias também que eu não indico, mas a nova versão transformadora, ela está ligada à essência do hebraico e do grego. E aqui em Hebreus 4:13 diz assim: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos conta. Deus vê a condição do nosso coração. Mas nós precisamos de fazer uma introspecção nessa manhã. E olhar para dentro de nós. E não é errado você olhar e falar: Senhor, tem muita coisa boa aqui que eu quero preservar. Mas tem muita coisa que eu quero tirar. Sabe aquela canção que fala assim: renova-me, Senhor, já não quero ser igual? Ela tem uma parte que fala assim: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Eu não gosto de cantar tudo, porque tem muita coisa que tem que ser preservada. Então a gente canta: porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado. Perdoa o autor, né, que é o pastor Marcos Witt, mas não consigo cantar porque tudo que há. Porque a próprio Jesus, ele fala que o homem bom, do bom tesouro que há no seu coração, tira coisas boas. Então há coisas boas dentro de nós que têm de ser preservadas e aprimoradas. Então Davi, irmãos, ele olha para dentro de si e reconhece a condição do seu próprio coração. Se o meu coração, identifiquei que ele não é orgulhoso, os meus olhos não são altivos, soberbos, né? E a segunda coisa que Davi nos ensina aqui, olha, também na parte B do mesmo verso, verso 1. Ele não se envolvia em questões que não lhe diziam respeito. Você quer ter paz na sua vida em 2025? Não se envolva naquilo que Deus não tem para a sua vida. O que Davi estava dizendo, em outras palavras: eu não vou além do meu alcance. Eu não vou além da capacidade que Deus colocou na minha vida. Eu não meto o nariz onde não sou chamado. É mais ou menos isso que Davi estava a falar quando ele diz assim: não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Eu já andei à procura de questões grandiosas e só sofri. E só fui acometida de estresse, angústia, burnout, ataque de ansiedade, ataque de pânico. E Davi está dizendo: não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. E quando nós queremos, assim, vivemos a vida buscando questões grandiosas, irmãos, nós, como eu, não é? Começava a cobrar e a exigir de Deus, começava a exigir da vida, começava a exigir das pessoas coisas que elas não me deviam. Porque nem Deus e nem ninguém me deve nada. E aí a gente não vive leveza, a gente não vive em paz. E nós temos de entender uma coisa: Deus não tem obrigação de satisfazer as exigências românticas do nosso coração, as exigências extravagantes que nós temos, né? No patamar dos sonhos que nós temos. Deus não tem obrigação nenhuma. Então, se nós não cuidarmos do nosso homem interior, nós temos falado nesse mês de janeiro todo sobre essa visão do olhar para dentro, né? Se nós não cuidarmos de dentro de nós primeiro, do nosso próprio homem interior, do nosso coração, nós não vamos conseguir cuidar da nossa família, olhar para dentro da nossa casa, e nem vamos conseguir olhar para dentro das nossas comunidades religiosas, nossas igrejas. E aí nós vamos, se nós não buscarmos dentro de nós, do nosso ser interior, um alinhamento e um contentamento em Deus, naquilo que Deus tem para nós, irmãos, nós vamos viver estressados, sobrecarregados, estafados, sem paz. E algumas coisas eu pontuei aqui que trazem desequilíbrio emocional. Primeiro, querer saber mais do que devemos. Às vezes a gente quer saber mais do que a gente deve. E você sabia que o conhecimento e até mesmo o conceito que nós temos de nós mesmos deve ser a medida da fé que Deus coloca em nós. Porque não são todas as pessoas que têm o mesmo nível de fé, irmãos. Não. A fé vem como dom de Deus e o Senhor dá o dom para cada um de forma diferente.
É por isso que você vê pessoas que têm, sabe, uma mente mirabolante e realiza tudo. Pessoas em quem Deus foi lá e impartiu um nível de fé sobrenatural. E aí não pode julgar aquelas pessoas porque elas realmente receberam de Deus aquele nível de fé que o outro não tem. E Paulo ele vai falar isso em Romanos 12, quando ele vai falar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele continua e diz no verso 3 assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, tem gente que quer saber os mistérios de Deus e fica lutando a vida inteira para descobrir os mistérios que nem Paulo falou, que nem Daniel, que esteve, né? Que teve um alto nível de revelação, falou. E tem gente que fica ali querendo cavar para chegar nesses mistérios. E isso vai tirando o quê? Nosso prazer até mesmo de buscar a palavra de Deus e receber um alimento diário para a nossa vida, para a nossa alma. Porque está querendo descobrir mistérios que pertencem só ao Senhor. E querer descobrir coisas que estão encobertas, que Deus não está fazendo questão que nós saibamos, irmãos, é outra coisa que estressa. Nós falamos na aula do seminário essa semana, não foi? Eu contei para os alunos, nós estamos a falar sobre teísmo, né? O módulo que eu estou a dar esse bimestre. Teísmo, que é a doutrina de Deus, não é? A crença em Deus e estudando, né? Vestígios da pessoa de Deus. E eu falei para os alunos que eu tive um pastor que ele, toda vez que ele recebia uma pergunta que ele não tinha resposta, e não tinha resposta nem na Bíblia, irmãos, Deus tem todas as respostas, mas a Bíblia não tem. Tem coisa que Deus não está fazendo questão de nos falar. Nós temos de crer e crer simplesmente na soberania dele e descansar. Mas o meu pastor, toda vez que havia uma pergunta e ele não sabia, ele dizia assim: irmão, vamos para Deuteronômio 29, 29. Vamos para Deuteronômio 29, 29. E nunca me esqueço. Quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei a resposta, ou não tem resposta, aí vai para Deuteronômio 29, 29. O que diz Deuteronômio 29, 29? Não precisa pôr. As coisas encobertas, os mistérios encobertos, pertencem ao Senhor. Mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre. Se você me perguntar, se Deus sabia que Lúcifer ia pecar lá no céu, por que ele deixou? É Deuteronômio 29, 29. Como que entrou o orgulho no coração de Lúcifer? Deuteronômio 29, 29. A Bíblia não está falando, então eu não preciso ficar, como dizia Martim Lutero, o que a Bíblia não expõe com clareza, não tenho que afirmar com certeza. E não vou ficar tentando dar respostas simples para as questões complexas. Né? Porque tem gente que não quer saber, tem gente que quer colocar a gente contra a parede. Né? Quero ver como é que ele vai sair dessa. Se Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas de antemão, sabia que Adão e Eva iam pecar comendo do fruto, por que ele pôs lá a árvore? Deuteronômio 29, 29. Não sei, não é? Então, meu irmão, não... E às vezes a gente está aí, perdendo a leveza da vida e do evangelho. Por quê? Porque nós estamos querendo nos meter em coisas que estão além do nosso alcance. Querer colocar as mãos onde Deus não tem para nós. Antigamente, as pessoas mais sábias diziam o quê? Eu não coloco a mão onde eu não posso alcançar. Outro dia, meu esposo estava lá no banco, conversando com o gerente. Nós estamos, na resolução de uma situação. Aí ele disse para o gerente: eu sempre aprendi com meu pai a não colocar a mão onde eu não posso alcançar. Eu lembrei lá da minha avó. Minha avó materna falava isso demais. E às vezes a gente quer colocar a mão onde nós não conseguimos ir, irmãos. É além do nosso alcance. Mas nós estamos ali, como que disse Paulo, correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. O que Deus não tem para mim? Às vezes Deus não tem aquilo para mim e eu passo anos
gastando um tempo tão precioso, gastando e perdendo. Porque eu estou buscando aquilo que Deus não tem para a minha vida e eu perco um tempo precioso. Quando, na verdade, irmãos, nós precisamos de descobrir o propósito para o qual nós fomos criados. Quando nós descobrimos por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, nós vamos ter foco na vida. Nós vamos estar contentes, alinhados com o propósito eterno de Deus e contentes com aquilo que Deus nos deu para nós sermos e fazermos nesse tempo, para um tempo como esse. Pastor Eduardo fala assim, a Cindy não perde foco. Como ela consegue? Chega de uma viagem, não desconecta não, já vem direto, já faz, acontece e tal, organiza isso e aquilo. Porque eu entendi que eu não queria mais perder tempo. Eu descobri o propósito de Deus para a minha vida, eu descobri quem eu sou em Deus. E eu não fico perdendo tempo. Então, tem gente que é tão acelerada que não consegue focar naquilo que Deus tem para a sua vida e passa a vida toda buscando uma ilusão romântica. E não se contenta com aquilo que Deus tem para a vida dele. E aí tem gente que vive tão cheia de sonhos, né? Fala. Quando a pessoa fala muito de sonhos, fala, eu falo assim, acho que não realiza nada. Porque tem gente que fala pouco, mas faz tanto. Mas tem gente que fala tanto, faz tão pouco. E aí, tá igual a tribo de Rúben, que Jacó fala, filho, quando ele vai morrer, ele vai abençoar seus filhos, ele fala, Rúben, porque você ficou dentro, ouvindo os balidos, dentro do rebanho, ouvindo o balido das ovelhas. Eram grandes as resoluções do seu coração, mas você nada fez. Sonhava muito e fazia pouco. E sabe, aqui, Salomão, ele fala assim, Eclesiastes 5:3, também na Nova Versão Transformadora. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Aquela pessoa que não para, não desacelera. E aí ela vive sonhando um sonho agitado. Irmãos, isso aqui não tem a ver só com sonho, né? Os irmãos estão a perceber. E outra coisa que leva a um desequilíbrio emocional é nós nos metermos em situações alheias. Há situações que nós temos de intervir. Há situações que nós temos de ir lá e tentar ajudar e resolver. Mas muitas vezes nós estamos metendo, sabe, irmãos? Desculpa a palavra, mas é assim mesmo, metendo o nariz onde nós somos chamados. Você já viu aquela pessoa que você está conversando? As crianças fazem muito isso hoje, né? Antigamente, apanhava se fizesse isso. Mas você está conversando uma coisa tão importante e chega alguém e fala assim, mas não sei o que. Aí eu ouvi o que estava lá e fica se intrometendo na conversa dos outros. E sabe, Salomão, o grande sábio, olha o que ele fala em Provérbios 26:17 sobre isso. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cão pelas orelhas. Você já tentou puxar um cão pelas orelhas? Tem gente que é tão intrometida, que não cuida da sua vida, não. Está igual aquelas velhinhas lá que ficam na janela, as fofoqueiras. Toda vez que a minha avó cantava aquela música assim, ó, Laurindinha, vem à janela. Vocês conhecem, gente? Ó, Laurindinha, vem à janela, ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai. Se ele vai, a minha avó gostava muito de cantar, né? Toda vez que a avó cantava, eu imaginava as velhinhas da vila, lá da aldeia, na janela, vendo a vida dos outros, para ficar falando da vida dos outros, se intrometendo na vida dos outros. Tem gente que não tem paz e não dá paz para os outros, gente. Está passando, se mete na conversa dos outros. Não tem nada a ver com a pessoa, mas a pessoa se mete na conversa dos outros, se mete na vida dos outros, vai tentar resolver a vida dos outros. E nós precisamos de saber, irmãos, que nós não podemos ser assim. Há coisas demasiadas para nós e temos de reconhecer qual é o nosso limite. O que Deus tem para a sua vida, Ele vai dar para você costas largas para você suportar o peso daquilo que Ele tem para a sua vida. Deus vai dar para você condição de suportar a carga daquilo que Ele coloca na sua vida, mas a sobrecarga Deus não vai dar. Deus não nos dá
costas firmes para suportarmos sobrecargas. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Troca essa sobrecarga aí com o meu fardo que é leve e com o meu jugo que é suave. E eu, irmão, já fui assim, ficava em depressão porque não conseguia resolver o problema dos outros. Queria resolver o problema do mundo inteiro. E eu vou dizer para você, a maturidade é uma bênção, porque nós chegamos à conclusão de que nós não conseguimos resolver o problema do mundo. Olha para as suas mãos, olha para essa parte aqui das suas mãos, das duas, olha. O que você está vendo aqui nas suas mãos? Veias? Verdade, Luísa, veias. Você vê marcas de cravos aqui, de pregos na sua mão? Não, você não morreu pelo mundo. Você não morreu nem pela igreja. Foi Jesus que morreu, nós não somos salvador do mundo. E às vezes, irmãos, nós temos de saber as nossas limitações. Davi diz: eu não me envolvo em coisas que estão além da minha compreensão, em coisas que são demasiadas para mim. E nós precisamos entender que nós não podemos controlar tudo. Nós não temos o poder. Olha, nós não controlamos. O dia que nós chegamos a essa vida, nós não controlamos o dia que nós vamos embora. A não ser a pessoa que se suicida, né? Aí ela infringe um mandamento, que é não matarás. É outra, aí é fora do natural, do normal, não é? E da ordem natural da vida. Mas o próprio Salomão, eu falo muito de Salomão, né? Davi e Salomão. Mas, olha, o que eu posso fazer? O Salomão falou aqui, no Eclesiastes 8:8, ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. O que ele está dizendo? Na hora da sua morte, você não vai, o seu espírito, não, eu vou ficar agarrado ao corpo, eu não vou sair daqui, não vou para a eternidade, eu vou ficar aqui. Ninguém pode. Ninguém é capaz de evitar o dia da sua morte. Não há como fugir dessa batalha. Nós precisamos entender como Davi, olhar o nosso coração e ver, não posso resolver problemas que estão além do meu alcance. E eu preciso de ter equilíbrio emocional, eu preciso de ter leveza na vida, eu preciso viver o evangelho como Jesus disse, que a sua vida é o quê? Abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E muita gente não está vivendo a vida abundante. Por quê? Porque está se sentindo salvador do mundo, com uma visão romântica de si mesmo e da vida. Irmãos, nós precisamos entender que nem o ar que nós respiramos, nós podemos controlar. Se o Senhor tira o oxigênio, acabou. Se o Senhor tira a água potável do mundo, acabou. Se o Senhor tira a relva, os vegetais, os animais de onde tiramos a carne, as proteínas, acabou. Nós vamos morrer desnutridos. Ou seja, o poder sobre a vida, sobre a morte, não está em nossas mãos. O poder, o controle da história não está em nossas mãos. Quem aqui consegue controlar um terremoto? Quem aqui consegue impedir um tsunami? Quem aqui pode ter poder, pode ser um geólogo, pode ser um grande... um grande cientista da computação. Quem aqui consegue controlar as placas tectônicas? Quem consegue conter as ondas do mar? Quem consegue segurar o vento? Tirando uma que tentou estocar o vento. Olha para a Califórnia. O que está acontecendo na Califórnia, irmãos? Irmãos, se fosse falar, né, Nova Orleans, que aconteceram terremotos, só pobre. Mas olha para a Califórnia, Los Angeles, Hollywood, Malibu, bilionários perdendo suas casas, suas propriedades, seus carros, seus ouros, tudo que tinha dentro de casa nos cofres, tudo. Por quê? Você olha, por exemplo, para a Inglaterra debaixo de neve. Você olha lá para a Califórnia debaixo de fogo. Fogo, irmãos, parecendo um inferno. Não há controle, irmãos. Não há. O homem não tem como controlar, irmãos. Está além do nosso alcance. Olha, em 1755, no dia 1º de novembro, o que aconteceu em Lisboa?
Lisboa foi completamente devastada, destruída por um terremoto e um tsunami. Dizem que entre 70 a 90 mil pessoas morreram nesse dia. Em Lisboa, há como você andar debaixo da terra, né? Vendo. Porque Lisboa ela está acima da Lisboa antiga. Parece que a gente está em Jerusalém, ou em alguns lugares, né? Em que houve soterramento. Mas eu estava assistindo com o pastor Eduardo, um professor de história, dizendo que os 4 elementos foram chave para que acontecesse essa desgraça que aconteceu em Lisboa, em 1755. Porque era 1º de novembro, Dia dos Mortos, as igrejas estavam cheias de velas acesas, as pessoas estavam dentro desses templos, né? Muitos templos, muitas igrejas mesmo. E aí veio um terremoto, o abalo foi tão grande que diz que chegou a 9 na escala de Richter. 9, irmãos. Eu e o pastor Eduardo pegamos um terremoto no Japão uma vez, os irmãos lembram disso. Muitos de vocês telefonaram, pastor, vocês estão bem? O prédio todo abanou, o negócio foi lá 7 ponto alguma coisa. Nós estávamos no 8º andar e o pastor Eduardo acordou, me chamando, Cindy, o prédio está todo abanando, o que está acontecendo? E eu, né? Eu já sou precavida, colérica, por natureza, já tinha minha malinha. Eu não desmancho mala em hotel. Eu já deixo meu chinelinho ali, já deixo meu óculos no lugar certo. Se precisar ir embora, eu não fico gastando muito tempo para arrumar. Ele não, tira tudo. Põe o chinelo ali, põe a meia ali, põe o remédio lá, põe a comida que ele compra, pãozinho, né, do diabético lá, tudo espalhado. Eu já tenho minha necessaire com o shampoo, com tudo ali dentro. Eu tiro, uso, põe de novo. Aí, quando ele falou assim, o prédio está todo abanando. Eu abri a porta, tinha um casal americano do outro lado, no outro quarto, dizendo, o que está acontecendo? Eu não sei, mas eu não vou ficar aqui. Peguei meu óculos, botei, peguei meu telemóvel e desci as escadas. Fui até por fora e tal. Cheguei lá, disse para o senhor, assim, na recepção, o que está acontecendo? Ele calmamente disse, é um terremoto que aconteceu a 200 quilômetros daqui. E vocês lembram que destruiu a cidade. E o senhor está calmo assim? Nossos prédios são preparados para esse tipo de coisa. Aí vem ele. Aí eu sentei, vi as mensagens dos irmãos, tá? Eu falei assim, eu não vou ficar aqui nem que me pague. Esperei 2 horas na recepção de chinelo de dedo, de pijama. E estamos eu e ele lá. Eu falei, eu vou me embora, eu não vou ficar aqui, eu vou me embora. Porque nós já íamos embora de noite, né? Para o aeroporto. Pois eu vou para o aeroporto, já vou lá pegar minha mala, subir pela escada de novo, vem ele atrás. Vamos pegar nossas coisas, vamos embora. Só que as minhas coisas já estavam organizadas. As dele, não. E aí eu estou, como todo homem, os irmãos, vocês são assim também? O Carlos falou que não. O Bia-Noite salvou, pronto. Aí, irmãos, eu peguei tudo, fechei a mala, minha necessaire, peguei a bolsa, tudo já estava ali. Quando ele está arrumando as coisas dele, ele disse assim, me deu dor de barriga, eu tenho que correr para casa de banho. Eu disse, eu é que não vou esperar. Não, eu não. 8º andar, nem pensar. Agora que eu tenho certeza que foi o terremoto. Aí ele, me espera, vamos descer junto. Eu falei, não, casado, negócio à parte. Aí ele gritou lá de dentro, eu descendo com a minha malinha pelas escadas, ele gritou, é nessas horas que a gente conhece as pessoas, é nessas horas. Mas quem tem controle, irmãos? Ninguém tem controle. Então, no dia que aconteceu esse terremoto, em 1755, em Lisboa, olha o que aconteceu, a terra tremeu, olha, os 4 elementos, a terra tremeu. O que aconteceu? As velas que estavam acesas, elas caíram, começou a pegar fogo. E aí veio o quê? Veio um vento muito forte e espalhou o fogo. E aí muita gente que estava nesses prédios, que ainda sobreviveram, correram para a Praça do Comércio. Porque essas pessoas pensaram assim, olha, ali não tem prédio, nós vamos nos livrar. Mas o que aconteceu? O vento trouxe um tsunami. Olha, os 4 elementos, a terra, o fogo, o ar e a água. Destruiu tudo. Ninguém tem o controle, irmãos.
E Davi disse, eu não vou além daquilo que eu posso. E aí no verso 3 ele traz para nós esse último ensinamento. Aí nós vamos ver que ele desacelera. Olha para dentro de si e aquieta a sua alma nos braços poderosos do Senhor. Versículo 2, ele diz assim, pelo contrário, olha, eu não me envolvo em questões além da minha compreensão, pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda. Lembra, Martinha, que a pastora falou contigo que tu ias lembrar da palavra? Porque quando nós chegamos, ela veio me abraçar. Eu disse, a Martinha hoje está carente. Ela me abraçou, botou a cabecinha dela aqui e ficou. Aí eu falei, Martinha, tu vais lembrar dessa cena agora quando a pastora estiver pregando. Porque, irmãos, Davi, ele traz esse conselho para nós tentarmos desacelerar o nosso ritmo de vida. E aquietarmos o nosso coração na simplicidade dos braços do Senhor, dos cuidados do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo não tem esperança, não tem a âncora da alma, como vimos na escola dominical. O mundo anda, não é? Sem esperança, mas nós não. Sabe por que nós temos esperança? A palavra do Senhor fala algo tão profundo, mas tão simples, mas tão profundo, que o Senhor diz assim, eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Você é filho de Deus por meio de Cristo, você está gravado, escrito, seu nome está escrito, não é numa mão qualquer não, não é numa tatuagem qualquer não, é na mão do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que Davi se achegava e dizia, minha alma dentro de mim se acalma, porque eu sou como uma criança desmamada no colo da sua mãe. E Davi mostra para nós que nós precisamos, irmãos, se nós queremos andar em leveza, andar com equilíbrio emocional nesse ano, para enfrentarmos esse ano e o que aí vem, porque esse é um ano decisivo na história. Não feche seus olhos. Eu até hoje estou fazendo jejum de redes sociais, né? Os 12 dias que nós estamos aqui na igreja em jejum, estou fazendo de redes sociais, mas eu tenho acompanhado as notícias. Eu estou atenta às notícias. E eu sei que esse é um ano decisivo. Na geopolítica e pronto. Na história bíblica, nós estamos chegando no fim da estrada já. Da conclusão da história. E aí, como é que nós vamos desacelerar o nosso coração, desacelerar a nossa alma, nosso ritmo de vida? Você sabia que a nossa geração é viciada em adrenalina? A doutora Ailma falou para mim, Cindy, mas isso já tem 4 anos, gente. Eu já não sou mais, não. Em nome de Jesus. Cindy, você é viciada em adrenalina. Eu contei isso para os nossos obreiros, né? A importância de ter alguém que olha para nós e nos ajude a olhar para dentro, para o nosso autoconhecimento e ver realmente o que nós precisamos mudar. A nossa geração, ela é viciada em adrenalina, tecnologia. Ela, o que ela faz? Ela nos enche de adrenalina, irmãos. A televisão, a internet, os joguinhos, isso nos enche de adrenalina. Olha, você está jogando um joguinho no seu telemóvel, no seu iPad, no seu tablet, daqui a pouco aquilo lá você não paga para ter, aí começa a dar comercial, propaganda. É só para ganhar dinheiro, é só para, olha, joga aqui que vai cair uma bolinha e você vai ganhar milhões. E sabe que tem gente se suicidando porque esses milhões que esperavam ganhar, isso fez com que eles perdessem tudo. E a família não resiste, o casamento não resiste. Especialmente se é homem, que não tem, né, responsabilidade, fica jogando. Não é, Luísa? Dia 25, nós vamos ter aqui uma manhã de consagração dos jovens, do Impact Awake. E uma das coisas que nós vamos falar aqui, especialmente para os rapazes, né? Vocês querem casar? Larga esses joguinhos, larga esses Nintendo, larga essas PS, não sei o que lá. Senão a gente não faz casamento, não. A gente não abençoa, não.
Para deixar sua esposa trabalhar para pagar as contas da casa? E você ficar lá no joguinho? Porque tem muito homem aí de 50, 60 anos que não faz nada da vida, só está lá no PS não sei o que lá. Bom, isso é pregação para outro dia. Falar nisso, dia 14 de fevereiro vem aí e é o dia dos namorados e nós vamos ter um jantar num restaurante maravilhoso. Vai pensando aí, você que é casado ou você está noivo, é convidado aí também, tá bom? Não vou falar aonde, vou falar depois, surpresa. Mas não vai ser lá no Fado como foi o ano passado, porque é bom, mas é caro, né? Então, nós queríamos que fossem mais casais, embora o Fado seja o meu favorito. Mas eu sei que nem todos podem. Então, irmãos, olha, tudo na vida nos enche de adrenalina. É a vida em si. São as responsabilidades, não é? São os desafios, os gigantes. É o ministério, nós que estamos envolvidos no ministério, não é? Então, como é que é o nosso mundo? Se a pessoa para cuidar de si, ela está cometendo um sacrilégio. Se a pessoa desacelera para cuidar da sua família, para gastar tempo com a sua família, o casal desacelera o ritmo de vida para poder cuidar do casamento, cuidar da relação, é visto como perda de tempo, né? Então, se nós paramos muita coisa que nós fazemos em excesso na vida para buscarmos a Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, é visto como o quê? Um desperdício de tempo. Porque o nosso mundo é assim, não é? E Davi, ele fala que ele tinha que desacelerar, tinha que abrandar o seu ritmo de vida. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma. Sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. O que Davi está querendo dizer já foi falado aqui na abertura do culto, na oferta. Quem está no controle? É a alma ou sou eu? Será que a alma são as minhas emoções? Porque a alma fala de emoções, são as emoções que estão ditando o ritmo da minha vida, ou eu que estou dando ordens à minha alma? Porque nós não podemos ser almáticos, não, irmãos. Nós não andamos pelo que sentimos. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. Nós andamos pela palavra do Senhor. E nós temos de dar ordens à nossa alma, para que ela se aquiete diante de Deus, porque senão nós não vamos conseguir ter saúde espiritual, emocional, mental e nem física. Porque o corpo vai responder às doenças que nós temos e trazemos na nossa alma. Então, Davi, ele parava. Davi também tinha muita adrenalina, mas ele parava. Vamos parar de buscar aventuras, coisas que são para além do que Deus tem para nós. Questões grandiosas. Então, nós podemos interpretar o que Davi está a falar aqui de duas formas. Né? Há duas formas de interpretarmos essa questão do bebê, a criança desmamada. Nós podemos olhar para uma criança recém-nascida, um bebê recém-nascido, que está mamando no seio da sua mãe, e aí a mãe tira do seio e põe ele deitadinho, não é? Não é assim, mãe? Quem foi mãe aqui, sabe? Eu nunca fui mãe, mas eu cuidei de todos os meus irmãos, que eu sou a mais velha. E eu via minha mãe dando de mamar, e depois eu ficava louca para pegar meus irmãos no colo, e mamãe dizia assim, não, primeiro tem que golfar. Não é assim? Aqui fala golfar também, né? Arrotar, né? Hã? Boçar. Mas é boçar que fala? Arrotar, pronto. É, igual. Porque se você pega a criança, põe para lá e para cá, e ela ainda não golfou, arrotou, ela vai vomitar em você, não é? Então, a criança, ela mama, fica quietinha ali no colo da mãe, e ela fica quietinha. Porque se ela já está satisfeita, ela fica quietinha. Sabe por quê, irmãos? Ela não tem entendimento, mas a natureza mostra para ela que quando ela tiver fome de novo, é dali que vai vir a provisão. É no descanso dela que está a provisão. Mas nós também podemos interpretar de uma outra forma, porque Davi está falando de uma criança desmamada. Então, o que é uma criança desmamada? É a criança que chega numa certa idade e já não mama mais no seio da mãe, mas ainda assim insiste em subir no colo da mãe. Não é? Você vê as crianças assim, por exemplo, a Laurinha mama no seio ainda? Acho que não, né? Mas ela está sempre querendo ir para o colo da mãe. A Luísa está assim, porque a irmã mais velha cuida da irmã mais nova.
Os nossos outros diáconos estão de férias no Brasil e ela está aqui cuidando da irmã para os pais que são diáconos cuidarem da igreja. Bonitinho, né, irmãos? Eu também era assim, viu, Luísa? Agora eu cuido de um monte de gente. E assim que o Senhor vai nos preparando, viu? Cuidando dos nossos irmãos. Eu não era uma irmã muito boa, nunca mandava neles todos, batia neles. Mas botava ordem. A criança, não sei como foi com você, não é? Você que é mãe, você que via, né? Mas as crianças israelitas, normalmente, elas desmamavam com 3 ou 4 anos. Você vê Samuel, não é? Quando foi desmamado, a mãe levou para o templo. Nós vemos mais quem que foi desmamado? Moisés, por exemplo, quando foi desmamado, ele voltou para a filha de Faraó. Então, com 3, 4 anos, a criança, ela desmamava, marcava o fim da primeira infância, não é? Mas, mesmo crescendo, elas ainda pediam o colo da mãe. E, na verdade, irmãos, na vida física, isso é muito natural. A criança vai crescendo, vai amadurecendo, já não quer mais o colo. Assim como ela passa pelo desmame, ela também passa, né, a não ter mais a necessidade pelo colo da mãe. Você vê, por exemplo, claramente nos nossos dias, assim, diante dos nossos olhos. A criança, ela tem prazer quando o pai ou a mãe levam na escola, quando buscam na escola, mas um adolescente já não quer mais. O adolescente faz até raiva nos pais, não é? Eu, às vezes, converso com alguns pais que se sentem rejeitados. Porque a criança vai crescendo, vai virando já um kid, né, 8, 9 anos, e já tem na escola os amiguinhos, né, as meninas e tal, já está lá, tem os seus amiguinhos, já quer mostrar uma certa independência, aí chega lá, mãe, meu bebezinho, vem cá na mamãe. Mãe, para com isso, mãe. Não vem me buscar mais não, mãe, fica lá na esquina, eu encontro você lá na esquina. Porque já não gosta mais, não é? Porque é um desmame natural, vai deixando o colo naturalmente. Mas, irmãos, o problema no espírito, na vida espiritual, é que muitas vezes nós vamos crescendo, amadurecendo no Evangelho, e o que nós vamos fazendo? Achando que nós já somos muito adultos, espiritualmente falando, e já vamos substituindo os braços do Senhor, o colo do Senhor, o descanso no Senhor. Tudo mais vai tomando o lugar do Senhor. E é por isso que nós vivemos numa geração que tem crentes que têm a Bíblia, mas vive estressado. Crente que tem a Bíblia, mas vive em depressão, mas vive em burnout, mas vive irritado, briga com tudo e com todos, não tem paciência com nada. Não tem fruto do Espírito, domínio próprio, então nem se fala. Não tem alegria na vida. Por quê? Porque está substituindo o colo do Pai Celestial por outras coisas. Irmãos, espiritualmente nós nunca vamos nos desmamar do Senhor. Você sabia disso? Você sabia que o Senhor tem um colo que é para nós encontrarmos nele descanso? E Davi está dizendo, eu preciso continuar dando ordens à minha alma. Alma, aquieta-te. Porque se nós não dermos ordens à nossa alma, nós vamos ver tudo e mais um pouco, mas nós não vamos aquietar o coração diante do Senhor. A minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada para com a sua mãe.